A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Então vamos para mais um vídeo, continuação do vídeo A História de Babilônia, tá? Já vou pular direto para economizar tempo, né? Vamos lá. É continuação, tá, irmão? Tem que ver os vídeos todos, quando for dando tempo de vocês ver. Para entender um, tem que ver o outro. Consistindo de uma série de 14 cofres em arcos. Perto dele havia um poço singular com 3 mãos. Caldwell e outros arqueólogos chegaram à conclusão que os cofres foram construídos para suportar um peso enorme, possivelmente as fundações para a construção dos jardins suspensos. Mas hoje em dia, muitos arqueólogos acreditam que as câmeras fechadas serviam como depósito e complexo administrativo. Os jardins, então, teriam, de forma mais lógica, sido construídos do outro lado do palácio, mais perto do rio, por uma questão de adaptação climática e estrutura de irrigação. Imaginem a maravilha que era! A Babilônia estava em seu ápice enquanto representação de poder e glória de um império. Suas muralhas altas, que mostravam brasões com os símbolos coloridos de um grande império, era impressionante. Mas a cidade também era muito notada por sua decadência e por sua sensualidade, e afastadas do verdadeiro Deus, viciadas no comércio e na idolatria. A decadência moral e a corrupção na Babilônia chegaram a um tal nível que ela se tornou conhecida como o Poço do Vício. Essa seria uma representação que chamava vigorosamente a atenção, principalmente com o clima licencioso que dominava o antigo Oriente Próximo. Novamente vemos a Babilônia como um símbolo de tudo que é oposto aos caminhos de Deus. Obcecada por seus prazeres mundanos e repleta de orgulho para seus grandes feitos, o povo da Babilônia, assim como seu rei, se encaminharam para o seu dia de ajuste de contas. É fácil ver como as pessoas podiam ser seduzidas pela riqueza, pelo poder e pela visível sensualidade da Babilônia de Nabucodonosor. Através da riqueza e das atrações comerciais, o povo do antigo Oriente Próximo era atraído a servir os deuses da Babilônia. A cidade, conforme descrito no livro do Apocalipse, também é uma mistura de idolatria e poder comercial. Outro marco... Então, por que, irmãos? O que acontece? Isso que eu ia falar, né? Que hoje... deixa eu colocar aqui, peraí. Hoje, o que acontece? A gente tá na história da Babilônia, Babilônia, né? Então eu já fiz um vídeo que eu postei já contando a história da Babilônia espiritual. Essa é a Babilônia física, ele conta os impérios da Babilônia física. Mas na verdade a Babilônia espiritual, ela inclui vários impérios. Ela inclui o império do primeira Babilônia de Nimrod, depois da Babilônia, depois veio o Império Egito, depois ressurgiu a Babilônia de novo de Nabucodonosor, né? E antes foi o outro lá que eu esqueci o nome que ele falou antes de Nabucodonosor. Depois veio, mais para frente veio o Império Romano, o Império Grego de Alexandre o Grande, depois o Império Romano. Entendeu? E teve o Império Otomano também. Então são vários impérios que tudo é uma Babilônia, que é tudo, todos esses impérios, a maioria dos seus governantes, não todos, mas a grande maioria era contra Deus, entendeu? Era contra a lei de Deus, era contra os princípios morais de Deus, tudo que se chamava Deus eles eram contra, entendeu? Então ao longo das eras foram vários impérios, igual lá no Apocalipse, a grande Babilônia, que diz a mãe das abominações da terra, a grande meretriz, né? Então a Babilônia do final dos tempos é o conjunto de todos os impérios, desde lá de Gênesis até aqui, entendeu? Que é contrário a Deus, por isso que chama Babilônia, a mãe das abominações, a grande meretriz, a que trai Deus, entendeu? Que trai um princípio, que Deus chama tanto os judeus que se corrompia com outros deuses, servia a outros deuses, de prostituta, porque traía Deus, é como se fosse uma prostituta. Aí Deus chamava ela de volta para os caminhos do Senhor. Aí quando voltava, tudo andava bem. Quando saía, tudo... entendeu? Então a igreja de Deus também, depois de Cristo, também foi pelo mesmo caminho. Começou a se corromper, a se distanciar. E algumas que eram parte da igreja, alguns que se corrompeu, tem a verdadeira igreja que não se corrompeu, que é a verdadeira noiva de Cristo, e a falsa noiva, que eles chamam de falsa igreja. Falsa, que chama de Babilônia, de a meretriz, entendeu?
que está envolvido até desde a política, até a religião católica, até a religião protestante, até toda a corrupção se espalhou, entendeu? Então por isso que ele fala, sai daí, povo meu. Quando ele fala sai daí, não é sair só de igreja católica, não é sair só de igreja protestante chamada evangélica corrupta, não é, é sair do sistema de corrupção que está pelo mundo, da política, de tudo, das tecnologias que vai. Não é que você, hoje a gente depende da tecnologia, a gente não tem como se escapar, a gente foi cercado, entendeu? Mas vai chegar o tempo que Deus vai falar, larga tudo isso daí e foge, que vai ser esse tempo, vai ser o tempo da grande tribulação. Ou você foge disso daí, ou você se curva. Aí se você se curvar, é onde que vai se perder, porque aí vai aceitar o sistema da besta, que as pessoas nesse tempo vai ter muito medo, né? As pessoas vão falar, como é que eu vou sobreviver? Deus vai te sustentar, como fez com o povo do Egito no deserto. O Moisés não libertou da escravidão, lá tinha pepinos, tinha comida, mas eles tomavam chicotada. Era trabalhando sol quente, quebrando rochas, entendeu? Então, Moisés libertou o povo e foram para o deserto, mas lá Deus sustentou com o sobrenatural de Deus. E é assim que Deus vai voltar a fazer os milagres que ele fazia lá na antiguidade. Deus vai voltar no final dos tempos a fazer. Aí é onde vai mostrar a verdadeira fé. Quem tem fé verdadeira em Deus e quem não tem, o joio separado do trigo, entendeu? Os apóstatas que se diz cristão, mas não é, que é a falsa noiva, é a meretriz, e os verdadeiros cristãos que vai permanecer, mesmo que signifique morrer por Cristo. Aí você morre por Cristo, ele te ressuscita e te dá um corpo glorificado. Muitos não vão morrer, vão fugir, vão conseguir fugir, e também vão ser recompensados por Deus. Outros vão morrer como mártir, mas não vai negar o nome de Cristo. E outros vão entrar no milênio, mas sem corpo glorificado. Mas se pecar lá, Cristo já dá a sentença da morte, entendeu? Vai acontecer tudo essas coisas aí, irmãos, na nossa jornada humana aqui na Terra, né? Mas muitos não acreditam, né? Acham que é utopia, que é só historinha, né? Só que engraçado, Isaías falou que Cristo viria, que Cristo veio no tempo dos evangélicos, de Mateus, dos evangelhos, né? Então Isaías veio antes. Como é que ele acertou que Cristo ia vir? Ele profetizou. E fora o que Cristo profetizou em Mateus, está acontecendo nos nossos dias hoje. O próprio Jesus profetizou, né? Pais matando filho, filho matando pai, guerra, rumores de guerra. Isso sempre existiu, sim, mas não na proporção que está hoje. Apostasia, que é a desistência da fé verdadeira, a quantidade de falsos profetas que se levantar. Cristo profetizou tudo isso aí, ó, o que está acontecendo hoje. Como é que a Bíblia é uma historinha para boi dormir? Usa outra conversa, que essa não cola, irmãos. Quem fala essas conversas aí já está se candidatando a anticristo. Os seguidores do anticristo. A comprovação está tudo aí, das profecias. O dominante da Babilônia de Nabucodonosor era uma torre de 7 estágios, um zigurate. Esta grande edificação acredita-se ter sido construída no local da Torre de Babel original, aquela feita por Nimrod. O zigurate estava localizado a cerca de 800 metros do Palácio Real. Com quase 100 metros de altura, tinha mais ou menos a mesma altura que a Estátua da Liberdade, localizada em Nova York. Os babilônios a chamavam de Etemenanque, a casa da fundação dos céus e da terra. Ela possui em seu topo um templo coberto com tijolos brilhantes azuis. Nabucodonosor também se gabava dessa sua criação. Eu ergui o pináculo da torre de estágios para que o seu topo rivalize com os céus. Olha! A atitude ancestral de Nimrod estava viva e presente. Mas um governante se arrogando ao direito de agir como soberano criador, desafiando e se comparando ao poder incomensurável do Todo-Poderoso. As consequências por seus atos viriam em breve. Oposto ao zigurate havia um enorme templo, o Templo de Merodach. Ele abrigava uma grande estátua de Merodach, que diziam que era feita com 22 toneladas de ouro. Ele era comumente chamado de Bel, significando o Senhor. No relicário de Merodach, Nabucodonosor espalhou conhecimento de Bel através do Antigo Oriente Próximo. Este é um dos motivos pelo qual o profeta Jeremias cita Merodach em uma profecia que predizia a queda da Babilônia. A Babilônia será tomada, Bel está confundido e Merodach abatido. Cobertas de vergonha, estas duas imagens de seus ídolos tremem de terror, porque do
norte subiu contra ela uma nação, que tornará deserta sua terra, e não haverá quem nela habite. Assim, os homens como os animais fugiram e se foram. A Babilônia parecia inabalável. Como vimos anteriormente, na história da Torre de Babel, Deus não tolera para sempre o orgulho e a arrogância dos humanos. Em sua piedade, Deus tentou avisar a Nabucodonosor. O rei começou a ter sonhos perturbadores, mas eram sonhos de aviso do próprio Deus Criador. Nabucodonosor não sabia o que estava acontecendo, nem ninguém em sua corte, a não ser uma pessoa, um jovem judeu cativo, um homem de Deus, chamado Daniel. Nabucodonosor construiu o maior império do Antigo Oriente Próximo. Como general, ele era invencível e também muito astuto. Quando os exércitos do rei haviam levado Daniel e outros cidadãos de Jerusalém para a Babilônia, Daniel foi colocado na própria corte de Nabucodonosor. Ele e seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Embora eles fossem cativos, permaneceram leais ao verdadeiro Deus. Suas experiências em resistir ao materialismo e à idolatria estão entre as mais conhecidas na história da Bíblia. Olha aí, irmãos. O que isso quer dizer para nós? O que isso nos ensina? Nos ensina que a gente está no sistema, certo? Esses 4 jovens, inclusive Daniel, que escreveu o livro de Daniel, né, e fez as profecias do tempo do fim, certo? De lá de Apocalipse, o livro de Daniel está interligado com o livro de Apocalipse, para quem não sabe, tá? Para vocês terem uma mente mais aberta, se você estudar o livro de Apocalipse, estudar o livro de Daniel, os dois se conectam. O livro de Ezequiel também, só que Ezequiel é muito grande, né? Mas enfim, para quem tem gosto de estudar e tem tempo, né? Então, o que acontece? Só um minuto, irmão. O que acontece? Ali eles não se curvaram, eles estavam no sistema babilônico, cativo, mas não se curvaram a idolatria dos deuses de Nabucodonosor. Eles obrigaram os jovens se curvar, eles não se curvaram não, e não comeram das iguarias do rei, da comida, decidiram comer só comida, legumes e verdura, entendeu? Para não se curvar ao rei, o domínio do rei, embora ele não afrontou o rei, ele estava lá, só que ele não se curvava a outro deus nenhum, entendeu? E nem comia das suas comidas que naquela época era sacrificada a ídolos, né? Então eles não podiam comer. Hoje a gente come porque Deus purificou tudo, mas naquela época tinha isso, entendeu? Então isso nos ensina que nós, mesmo dentro desse sistema, podemos adorar o nosso Deus verdadeiro e não se curvar ao sistema. Lógico que a gente vai ser perseguido, igual eles não foram presos. Então, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser cancelado, a gente vai ser humilhado, a gente vai ser debochado, zombado, ninguém vai levar a gente a sério, aqueles que não são de Deus, entendeu? Vai ter essa consequência para nós. Mas se você se curvar ao sistema, você está fora da agenda de Deus, ou seja, você já pertence ao anticristo. Então, aí é onde vai entrar a escolha, né? A escolha de cada um. Você vai servir ao quê? A quem? Ah, mas aí vai acontecer isso comigo. Cara, eu acho que a gente vai morrer de qualquer jeito. E o anticristo vai perseguir, no final dos tempos, nos primeiros 3 anos e meio, que são 7 anos da grande tribulação, dividido em 3 anos e meio, vai ser dividido em 2 partes, de uma falsa paz os primeiros 3 anos e meio, e esses 3 anos e meio, quem seguiu o anticristo vai ter todas as regalias, só que depois ele vai perseguir os cristãos, e depois nos outros 3 anos e meio, vai perseguir e matar até os seguidores dele mesmo, porque como eu disse no outro vídeo, ele é filho do demônio, ele é um ser humano, mas ele é incorporado pelo espírito de Satanás, entendeu? Então, de coisa boa, nem seus seguidores vão esperar coisa boa dele não. Quem não assistiu, eu recomendo assistir, porque eu assisto muito filmes e novelas bíblicas, né? As novelas brasileiras, pra mim, tá de parabéns, porque a que mais faz sentido com a Bíblia, né? Que assim tem algumas, para contar o enredo, coisa que não tá na Bíblia, né? Tem alguma coisa também que eu não acredito, que é arrebatamento secreto. Eu não acredito em arrebatamento secreto. Eu acredito no arrebatamento, mas que todo olho vai ver, né? Mas enfim, mas fora isso, as novelas brasileiras, então elas estão coerentes com o texto bíblico, na maior parte. Então eu recomendo assistir a novela Apocalipse, porque aí vocês vão desvendar muitas coisas ali. Mas ninguém quer, as pessoas têm medo, né? Prefere as coisas do mundo, vai fazer o quê? Cada um tem livre-arbítrio, né? A gente não pode julgar, né?
Cada um tem sua escolha. Aqui a gente pode só aconselhar, mostrar o caminho, mostrar as coisas boas de Deus que a pessoa tem que buscar. Se a pessoa vai buscar ou não, não cabe a gente julgar. Se ela quer outras coisas, quer coisa do mundo, aí ela vai se entender com o Criador, não é comigo. Eu não julgo ninguém, porque quem sou eu? Eu sou pecador também. Eu também, às vezes, em algumas situações, hoje que eu sou convertido, nem tanto. Mas ainda hoje, eu ainda faço escolhas erradas, às vezes, mas não porque eu quero, porque eu sou falho. Às vezes eu me engano com as coisas, ou às vezes eu caio em pecado por fraqueza da minha carne, peço perdão a Deus, mas não como antes. Antes eu estava totalmente mergulhado no pecado. Hoje eu escolho mais coisas de Deus para me ver, para me buscar, do que coisas do mundo, entendeu? Por quê? Porque as coisas do mundo não me... Como que eu posso dizer para vocês, irmãos? Quanto mais você buscar coisa lixo, a sua mente vai se contaminar com aquilo, entendeu? Então, às vezes eu assisto um filme vez ou outra aí, para me distrair, que eu chego cansado do trabalho, quando eu chego do trabalho, né? Mas eu não me deixo aquilo me dominar. E quando eu vejo que é coisa perniciosa, que é contrária demais às coisas de Deus, eu nem assisto. Eu paro de assistir o filme na metade, ou seja lá, a novela, o que eu estiver assistindo. Eu vejo coisa muito bizarra, eu já paro de assistir, entendeu? Porque aí é contrário às coisas de Deus, e um cristão não pode buscar essas coisas, entendeu? Mas às vezes a gente quer relaxar, vai assistir um filminho, dependendo do filme, você pode até assistir, mas não pode deixar aquilo te dominar. O que é te dominar? Você se encher de tanta coisa que te afasta do caminho de Deus e se afasta de Deus. Você já passa a não ter mais tempo para Deus, para estudar as escrituras, para ler a Bíblia, para orar. Você sufoca das coisas do mundo, e isso tira você de perto de Deus. E isso tira você, afasta você da sua salvação, entendeu? Aí não adianta, não, eu vou ser salvo mesmo assim, não vai, irmãos. A Bíblia é bem clara. Se você adorar o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está em vós. É a Bíblia que fala, não sou eu que estou falando. Leia lá, Evangelho de João e Carta de João. Pode ler, as cartas são mais curtas, dá para ler, entendeu? Então, aí é cada um, aí é livre-arbítrio, né? Então vamos lá. É uma escolha. Ou você escolhe amar o mundo ou amar a Deus. É uma escolha que ninguém pode fazer por você e ninguém pode te julgar. Você quer amar o mundo? É um direito seu. Ué, mas aí você saiba que a consequência é perda da salvação. Isso a Bíblia diz bem claro. Quando os 3 amigos de Daniel se recusaram a adorar uma estátua de ouro que Nabucodonosor havia colocado, o rei, com muita raiva, os condenou à famosa fornalha ardente. Na Bíblia, em Daniel, temos a seguinte passagem. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor, muito espantado, levantou e perguntou a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem se parece muito com um anjo. Para ganhar vantagem, Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque e Abednego para ficar ao seu lado. O fogo não havia feito mal aos seus corpos, nem eles cheiravam a fumaça. Numa reviravolta surpreendente, Nabucodonosor louvou o Deus que enviou seu anjo para salvá-los e os promoveu às altas posições do seu reino. A relação entre Daniel e Nabucodonosor era bem conturbada, digamos estranha. De um lado havia Nabucodonosor, rei pagão de um mundo conhecido, cujos efeitos ousados se baseavam na força militar e no trabalho escravo. Do outro, um jovem escravo judeu trazido de sua terra natal para a Babilônia, um servo do verdadeiro Deus, e apesar disso, leal ao seu rei. Quando Daniel se encontrava preso na Babilônia, ele e o rei começaram a ter sonhos perturbadores e muitas visões.
Deus estava enviando aos dois uma visão do futuro. Há um relato particularmente perturbador sobre um desses sonhos enviados por Deus a Nabucodonosor. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas eram de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Simboliza então Cristo. Foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como propaganda das eiras do estio. Futuro, hein, irmão? O vento os levou e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que uma feriu a profecia de estátua Daniel pro se tornou futuro. um grande monte e encheu toda a terra. Não foi à toa que este sonho perturbou o imperador. Daniel então disse ao rei o que havia interpretado, uma revelação do próprio Deus. Está dizendo que o império de Nabucodonosor vai ser derrubado e que outros reinos vão tomar posse. O ferro e a Na parte época de barro dele, da ele está estátua falando coisas do representavam os futuro. reinos sucessivos. Aí, ó. Cada um deles era inferior Babilônico, a Império pedra Medo-Persa, simbolizava o justo reino de grego, Deus, o Deus não Império fixo, Romano, que determina o destino de todos os reinos, inclusive de ferro. Nabucodonosor. Consternado com tal revelação, imediatamente Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e novamente louvou o Deus de Israel. Mas isso não perduraria por muito tempo. A velha arrogância em breve voltaria. A soberba de qualquer realeza autoritária e indiferente à autoridade divina é mais forte do que o reconhecimento do verdadeiro poder do Altíssimo. E mais uma vez veremos que isso tem um preço. O livro de Daniel retrata Nabucodonosor como muitos outros semelhantes, muitos ditadores que vimos passar pelo curso da história. Era orgulhoso e dado a ataques de raiva, controlava um grande império, mas não conseguia se controlar. A humildade nem era conhecida como atributos de sabedoria e indulgência. Daniel avisou a Nabucodonosor que o Deus que controlava todos os reinos da terra o humilharia gravemente se ele não modificasse o seu comportamento. Mas como é comum a todas as personalidades que se autoproclamam senhores dos seus destinos, soberanos de toda a nação, os avisos foram em vão. Ao invés de curvar-se a ele, dar glória ao Deus como o único Salvador, Nabucodonosor se viu como uma fonte de grandiosidade pelo fato de ter sido escolhido para conhecer o seu próprio destino. O livro de Daniel descreve como Deus o humilhou e posteriormente o ensinou, às custas de muito sofrimento, e que havia um reino bem mais poderoso do que a Babilônia, um reino espiritual, intangível, um reino de Deus. Certo dia, ao caminhar pelo pátio superior de seu palácio, Nabucodonosor, do alto de sua grandiosidade, começa a olhar para a cidade. O cara quer desafiar a Ele Deus. não pode evitar e novamente se vangloria dos seus feitos. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha aí. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fará-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele acabou vencido pela insanidade. 7 anos se passaram e Nabucodonosor se comportou mais como uma fera selvagem do que como um ser humano. Ao final deste período, a mente do rei se recuperou, mas a experiência finalmente havia lhe ensinado uma lição primordial, e talvez a lição mais importante do livro de Daniel. Deus, e não os pequenos príncipes, mantém a autoridade suprema sobre este mundo. A Bíblia registra o aviso de Nabucodonosor como um grave e importante aviso para aqueles que o seguiram em posições de poder e de autoridade. Quer fosse em um gabinete de governo ou numa sala de reuniões de uma grande multinacional, seus conselhos deveriam ser sempre seguidos por todos nós.
Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória foi muito aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos do juízo podem humilhar aos que andam na soberba. Mas se Nabucodonosor aprendeu com isso uma lição importante, seus descendentes não seguiram o seu caminho. Após o reinado de 43 anos, Nabucodonosor morreu em 562 a.C., e os 4 reis que o sucederam no período de 7 anos eram um mais fraco do que o outro. Ele falhou na missão de transmitir os ensinamentos sobre o Deus verdadeiro, a quem finalmente havia se curvado e reconhecido seu poder. O último rei da Babilônia foi Nabonidos, ou Nabone. Ele assumiu o trono em 55 a.C., Seu filho e príncipe coroado era Belsazar, como era chamado pela Bíblia. O sábio e excêntrico Nabonidos passou os últimos 10 anos de seu reino no distante oásis, na Arábia, estudando história e religião, por motivos que ainda não temos uma ideia clara. Enquanto Nabonidos permanecia em seu exílio voluntário, seu filho Belsazar reinava na Babilônia. É neste ponto que temos um relato diferenciado na Bíblia. Uma narrativa que envolve uma investigação peculiar, culminando com uma revelação de que a Bíblia, a palavra de Deus, mais uma vez estava correta. Durante séculos, o nome de Belsazar não foi encontrado em outro lugar a não ser no livro de Daniel, e os outros historiadores citavam Nabonidos como sendo o último rei da Babilônia, mas nada de seu filho, o herdeiro do trono, Belsazar. E, naturalmente, alguns céticos rejeitavam as declarações de Daniel sobre ele, rotulando de ficção ou um dos erros históricos da Bíblia. Porém, em 1854, vários pequenos cilindros de barro apareceram. Eles foram encontrados em Ur, na Mesopotâmia. Tinham inscrições com relatos da reconstrução de um zigurate pelo rei Nabonidos. As inscrições eram concluídas com orações pela saúde de Nabonidos e seu filho mais velho, o príncipe coroado Belsazar. E mais uma vez a história confirma que a Bíblia estava correta. E quanto a mim, Nabonidos, o rei da Babilônia, proteja-me de pecar contra qualquer divindade exaltada e me conceda uma vida longa. E no coração de Belsazar, o meu filho primogênito, crie o temor pela exaltação da divindade. Este achado arqueológico é de extrema importância para a história de Daniel, porque a inscrição esclarece o comando de Belsazar no 5º capítulo, versículo 29 de Daniel. É neste trecho em específico que Belsazar proclama Daniel como o 3º maior regente do reino. Nabonidos era o primeiro, Belsazar o segundo e Daniel o 3º. Um judeu cativo no comando de um império gigante. Daí que vem a invasão de Ciro Persa. Entendeu? Que vai dominar e libertar até alguns judeus. E este é um exemplo admirável da precisão da Bíblia. Foi durante o reino de Belsazar que Deus deu a seu profeta Daniel uma outra importante visão. Mais uma vez ele avistou um quadro profético. Daniel viu uma sucessão de impérios que iriam controlar o antigo Oriente Próximo a partir de seus dias. E eu vi 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, eles subiam do mar. O primeiro era como um leão, tinha as asas de águia, e enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as suas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio.
4 Depois reis. disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Para as pessoas do tempo de Daniel, animais dotados de várias características diferentes entre si tinham um significado. Era algo bem comum no imaginário popular. Usar a figura dos animais para falar uma linguagem de Deus. Todos os dias. Vamos pegar, por exemplo, o famoso dragão de Merodach. Por isso que Deus usava a imagem de decoração simbólica de animais da cidade, utilizado por artistas para ornamentar o portão de Ishtar. Essas estranhas feras místicas tinham um significado religioso fundamental para os antigos babilônios. Então, quando Daniel entendeu o significado oculto de sua visão, ele tinha a base completa para traduzir e explicar a Nabucodonosor. Leão. O anjo explicou a Daniel que as 4 bestas eram os 4 impérios que iriam dominar o antigo Oriente Próximo. 4 bestas. O leão significava a própria Babilônia. De forma interessante, o leão da Babilônia é encontrado até hoje no antigo local da cidade. No ano de 1776 depois de Cristo, os aldeões do Iraque descobriram um monumental com o leão de basalto. Isto foi a confirmação de que o leão era o símbolo da deusa Ishtar e da própria Babilônia. O leão está de pé sobre o inimigo caído, preso embaixo de suas patas. As costas do leão têm marcas indicando que seriam para as celas de Ishtar, uma mulher cavalgando uma fera. Esta seria uma imagem significativa mais tarde no livro do Apocalipse. O uso da visão de Daniel simbolizava os medas e os persas, e com certeza este império substituiu o babilônico. O leopardo de 4 cabeças com 4 asas representava Alexandre o Grande e as 4 divisões de seu império. A 4ª besta foi identificada como sendo o Império Romano, e o livro de Daniel é o retrato vivo da transição do reino do leão da Babilônia para o reino do urso. Em outubro de 539 a.C., aparentemente durante uma festa de Ano Novo, Belsazar resolveu fazer um grande banquete. O rei havia convidado os 1000 homens mais distintos do império. Ele não fazia a menor ideia do que aconteceria. Esse banquete se tornou incomum pelo fato de ter ocorrido enquanto os persas tomavam a Babilônia. Mesmo assim, a fé de Belsazar repousou nas fortes muralhas. Esse excesso de confiança fatal seria a razão de seu grande declínio. E foi durante o banquete, numa grande demonstração de arrogância diante de Deus, que Belsazar ordenou que o servissem vinho. Ele então brindou aos deuses da Babilônia. Fez isso com as mesmas taças de ouro que seu avô Nabucodonosor havia pilhado do templo de Jerusalém. De repente, um fato estranho e aterrorizador ocorreu bem ali, na sala do trono de Belsazar. Uma misteriosa mão desencarnada apareceu do nada e começou a escrever em letras brilhantes na parede do rei. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de um homem e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber o rei a sua interpretação. Daniel foi levado à presença do rei e disse: todavia eu lerei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino não acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pesado foste. Dividido foi o teu reino e dado aos medas e aos persas. De maneira literal, as palavras Mene, Tekel e Pérez eram os nomes de pesos comuns babilônicos. Para entendermos, é necessário informar que, naquele tempo, as moedas como as conhecemos hoje ainda não haviam sido inventadas. Os negócios eram feitos através de lingotes de metal como moeda. Precisavam dinheiro ser era isso, mas tinha dinheiro já. Precisas, como um leão de 2 menes, para pesar o seu valor. Teve peso, depois veio a escritura na parede. O que é aquela moeda lá? É dracma no tempo de Jesus. Mene significa não contar. Tekel significa pesado. Exato. E Parsim, dividido. O tempo da Babilônia havia chegado ao fim. O
Conforme a Bíblia nos conta, naquela mesma noite ainda, enquanto a estranha inscrição brilhava na parede, os exércitos de Ciro, o Grande, entraram na cidade. O persa. As muralhas poderosas e gigantescas da Babilônia e suas fortificações imensas não puderam impedir a sua queda. Uma queda decretada por Deus. O profeta Isaías nos dá informações sobre o rei Ciro e seu papel na queda da Babilônia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante a sua face, e diz cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O texto bíblico nos dá a ideia do plano engenhoso e da forma astuta e brilhante com que Ciro capturou a Babilônia. Com suas muralhas maciças, torres muito altas e fossos profundos repletos de água, a Babilônia parecia impenetrável. Mas como o conquistador extremamente hábil era desconhecido pelos babilônios, Ciro havia armado o plano perfeito. A Bíblia não fornece muitas informações, mas esta passagem é descrita com riqueza de detalhes pelos antigos historiadores Heródoto e Xenofonte. Enquanto Belsazar festejava, as tropas persas estavam ocupadas no rio acima, desviando o curso do rio Eufrates. Desviando o curso, olha lá. O rio normalmente fluía por baixo dos portões maciços e entrava pela cidade. Então os persas cavaram um canal. Cavaram. Isso redirecionou o rio para o velho leito, permitindo que os persas atravessassem por baixo dos portões e entrassem na Babilônia. Relatos ainda nos informam que Ciro colocou um espião na cidade e naquela noite ele destrancou os portões da muralha interna. E através desses portões, seu exército entrou na cidade. Os babilônios foram totalmente surpreendidos. A Babilônia era tão grande que quando as partes externas foram invadidas, os que moravam mais ao centro não sabiam do ataque. Belsazar e seus convidados continuavam o desafio idólatra a Deus, até que foi tarde demais. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos babilônios, foi assassinado e a maior cidade da antiguidade havia sido tomada novamente. Irmãos, parar por aqui, tá? Aí vocês me perguntam, né? Alguns de vocês podem me perguntar assim: mas irmão, nós estamos no mundo, como é que nós vamos viver sem as coisas do mundo? Não estou falando para viver sem as coisas do mundo. Nós estamos no mundo, exatamente. Como é que você vai... A gente precisa das coisas. Estou falando para vocês não se curvar ao império da injustiça, não se curvar à dominação do sistema. Para vocês, por exemplo, eu estou numa empresa, a empresa fala para mim fazer injustiça ou coisa, não fala abertamente, mas me induz a fazer alguma coisa injusta, e eu não tenho que me curvar e fazer. Aí ela fala: se você não adotar isso, você vai ser dispensado ou vai ser punido. Eu falei: fica à vontade. Então é assim que a gente tem que agir, a gente como cristão. Ah, mas aí eu vou perder o emprego. Aí a escolha é sua, arrume outro que não te impõe essa imposição. Ou então confie em Deus, que Deus vai te sustentar de alguma forma, vai te arrumar outra coisa. É assim que eu faço, entendeu? Eu não me curvo não. Porque se eu sou um cristão e eu vou agir com injustiça, ou com mentira, ou com engano, ou com trapaça, ou prejudicar alguém, porque a empresa está pedindo, porque aquele alguém lá faz alguma coisa que não é errado, mas que incomoda a empresa por causa de algo, eu não vou fazer para prejudicar ninguém, entendeu? E nem aceito injustiça comigo também, entendeu? Então, e nem utilizo o objeto que faço coisas que é contrária à palavra de Deus, entendeu? É isso, é você não se deixar dominar por coisas, entendeu? E você ter sua vida com Deus e agir na justiça, na verdade, na paz, no amor ao próximo, no que é correto, no que é bondoso, no que é tudo de puro, de afável, de amável, entendeu? É isso que você andar no caminho do Senhor, entendeu? E não se curvar para não trair ninguém, não enganar ninguém, não manipular ninguém, não invejar ninguém, não trair ninguém, não mentir, não trapacear, não cometer injustiça, mesmo que alguém te imponha isso, alguém acima de você, entendeu? É isso, você não se curvar, você não deixar se dominar e não deixar nada te afastar de Deus. Você pode se divertir, você pode ter sua vida pessoal de maneira justa, porque tem vários tipos de diversão. Tem diversão
que você faz coisa que nessa diversão que é contrário, como usar droga, beber, cair de bêbado. Não é porque você não pode beber moderadamente uma cervejinha aqui, ou você fazer uma festa de orgia, e tudo é contrário a Deus. Então é o tipo de diversão que você faz, não é você não se divertir, não é você não passear, é onde você está se colocando, em lugares que é contrário. Vamos supor, você vai ouvir música profanas, que incentiva você trair, que incentiva você fazer coisa errada, que incentiva, vamos viver a vida está para ser vivida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então é a sua análise. Você, quando se converte, você tem o Espírito Santo, e o Espírito te conduz a saber o que é certo e o que é errado. Então é você que tem que determinar onde você tem que estar, onde você não tem que estar, o que você vai se curvar, o que você não vai se curvar, entendeu? É isso, não é você tá no mundo, como é que você não vai viver? E use das coisas como se dela não usasse, ou seja, é o que ele fala de você não se apegar aos bens materiais. Você usa delas porque você está aqui nesse mundo e necessita das coisas, mas você não se agarra a ela. Se você perder, perdeu. Mais tem Deus para te dar do que o inimigo para roubar, porque o seu coração não está apegado com o bem material, embora você comprou aquilo porque você utiliza aquilo nas suas necessidades. Mas se você perder, se quebrar, se alguém roubar, acabou, e daí? Você não está pegando as coisas materiais, entendeu? Então é isso, não pôr o coração nas coisas, pôr o coração em Deus, entendeu? É isso, tá bom? Então muito obrigado a quem vê os meus vídeos. Deus abençoe, compartilhe com outros irmãos, para o YouTube reconhecer, o algoritmo reconhecer, tá? E porque é um assunto que a gente fala que às vezes o YouTube não compartilha. Então eu peço compartilhação de vocês para outros, né? Para chegar mais conhecimento, libertar as pessoas do engano desse mundo, desse sistema corrupto, mentiroso, que abrange tudo, né? Abrange religião, abrange a mídia, abrange governo, abrange tudo, tá dominado, né? Até Jesus voltar e acabar com tudo e recomeçar tudo de novo, entendeu? Vai ser assim até o tempo de Jesus voltar, irmãos. A gente só não pode se curvar, entendeu? Então é isso, tá? Deixa o like, badalha o sininho de todas e bem-vindo aos novos inscritos, e se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.